criação de ambiente virtual, né? Não, criação de ambiente, criação de ambiente isolado. Não. Não? Não. Aliás, isso que ele falou seria mais uma espécie de container? O container também é virtualização, né? Então é a mesma coisa. É porque você fala assim, a criação de ambiente isolado. Eu com duas máquinas também temos ambientes isolados. Minha máquina está completamente isolada da tua. Tem que ser dentro de um recurso, necessariamente? Não. Vamos falar só de virtualização. A ideia da virtualização é que você crie uma especificação em software do que é um hardware. Só isso. Então você não precisa ter a máquina. Você tem um software ali que ele é uma representação do que seria uma máquina qualquer, com 2 núcleos, 4 núcleos, tantos gigas de RAM. Essa é a ideia da virtualização. Que você use software para mimicar o comportamento que o hardware faria. Aí você pode ter um software que vai trabalhar como se fosse um switch, um software que vai trabalhar como se fosse um roteador, um software que vai trabalhar como se fosse uma máquina mesmo, com processador, memória, dispositivo de armazenamento em disco. Isso é virtualizar. E é por isso que você consegue montar uma rede na nuvem, porque você sai pegando um monte de elementos virtualizados, um roteador virtual, um cabo virtual, um switch virtual, uma máquina virtual, né? A máquina, a gente entendendo como processador, memória e dispositivo de armazenamento. Pode pegar até storage virtual, pega lá um pool de armazenamento e fala, ele está conectado aqui na rede. Igual que a gente aprendeu lá na aula de grid e cluster, que a gente falou lá do NAS, que é o Network Attached Storage. Pega lá um monte de capacidade de armazenamento, pluga na rede, aquilo lá é reconhecido como um HD gigante por todo mundo. Só que tudo virtualizado, tudo na base do software, vai pegando, vai juntando, igual construir uma casa no AutoCAD. E aí você constrói, só que diferente da casa do AutoCAD que não dá para morar dentro dela, né? Pelo menos na rede virtual que a gente monta, a gente consegue botar coisas para executarem ali. E aí esse aglomerado de recursos que a gente fala lá da nuvem. Né? Por isso que virtualização é essencial para a nuvem. Se não fosse a virtualização, como é que eu ia sair criando hardware do jeito que eu quisesse? Né? O mais perto que daria para fazer de nuvem sem ter a virtualização seria eu ficar limitado a escolher as máquinas que tem lá no servidor. E não daria para pegar metade de uma, né? Ou eu pego ela toda ou eu não pego. E aí, com a virtualização, não. Você pode ter uma super máquina parruda e com ela você virtualiza quantas máquinas menores você quiser, cada um para atender o gosto do freguês. Né? Mas aí tá bom, o José Augusto, né, falou o primeiro ponto aí que é um aglomerado de recursos. Mas nuvem não é só um aglomerado é o primeiro ponto importante. Né? Além desse aglomerado de recursos, que características mais estão presentes no conceito de nuvem? Continua a parte de mínimo de gerência e o mínimo de intervenção do provedor na alocação Isso, perfeito. Tem que distribuir sob demanda, né? Isso, sob demanda, um outro ponto importante também. Então, mínimo de gerência de intervenção, sob demanda. Então, esse aglomerado de recursos que você tem, você só usa à medida que você precisa. Quando você não precisa, você não usa mais. Tem que fazer isso de maneira rápida, né? Com o mínimo de gerência necessária. Mas o quê? Todos esses recursos, eles são tracking, né? Tipo, eles são... Você consegue ver realmente quais os dados, todos os recursos que estão sendo... Mensuráveis, né? A gente fala que é a palavra bonitinha, mensurável, ou seja, você sabe exatamente quanto é que você está utilizando. Mensurável para poder pagar exatamente o que você está utilizando. E não mais do que pelo que você utilizou. Tem um conceito parecido com aluguel de carro, né? Houve uma época em que aluguel de carro você só podia chegar lá e alugar o carro pelo dia todo. E agora não, tem um outro modelo de negócio que o carro está lá parado numa vaga na rua, você tem um cartãozinho, você chega, pega, abre o carro, enquanto você tiver com aquele carro, você está pagando pelo tempo que você está usando. Aí você vai só lá no mercado, faz suas compras, bota as compras nele, leva para casa as compras, aí você pega o carro, estaciona na rua de novo, pronto, o carro não está mais contigo. Enquanto na Europa tem isso, aqui eu não sei se tem não. Aí você usou o carro durante 2 horas e 35 minutos, só paga por aquele tempo que você utilizou. Igual de bike, né? Só que com carros, é isso aí, igual o modelo de bike que a gente tem aqui, só que com carro. Hã? Nesse esquema.
Só que lá é por km. E aí, pelo menos na Alemanha, onde eu vi isso, valia muito a pena, que para ter um carro é muito imposto que você paga, você é obrigado a ter seu carro segurado, e o seguro é caro se você não tiver tipo já 10 anos sua carteira de motorista, nunca tiver cometido um acidente nesses 10 anos. E com um esquema desse não, você só paga pelo que você usa, quando você usa, você pensa 2 vezes antes de usar, né? Vai usar só em caso de necessidade mesmo. Acaba sendo um modelo mais eficiente. O ruim de alugar é que às vezes você aluga, mas você dirige o carro por 2 horas e passa as outras 22 horas sem fazer nada com o carro, né? E aí acaba não sendo a opção financeiramente mais viável. E aí, tá bom, estou dando esses exemplos porque o modelo de negócio ele expandiu, né? Ele foi para muito mais do que apenas o mundo da computação. E graças à evolução tecnológica que a gente teve, esse modelo de compartilhar um aglomerado de recursos se expandiu para outras coisas. Uma hora para frente, outra hora para trás, eu não consigo... Aí, agora foi. Então vamos lá, já falamos a parte do aglomerado, já falamos a parte do sob demanda, já falamos a parte do gerenciado com o mínimo de intervenção, né? Tem um outro nome bonito que eu coloco no slide, eu tenho que lembrar qual que é, mas que é o que diz assim, que você só chega lá, dá uns cliques e você já consegue, né, usar. Elasticidade rápida? Hã? Elasticidade rápida? Não, elasticidade é outra coisa. Elasticidade significa, agora eu preciso de 10 máquinas virtuais. Aí do nada eu preciso de 15, de 20, daqui a pouco eu só estou precisando de 5. Então você vai fazendo esses ajustes rapidamente. Porque imagina que você não estivesse utilizando nuvem, mas que você tivesse comprado as máquinas para você ter na sua organização para atender a sua demanda. Se você vinha precisando de 10, mas de repente você precisou de 20, essa coisa não vai acontecer no estalar de dedos. Mesmo que você tenha muito dinheiro, não vai acontecer antes do que no dia seguinte, né? Porque alguém vai ter que ir lá na loja, comprar, trazer lá para sua sala, e aí vai ter que arrumar um local para colocar, vai ter que plugar. Com azar, você não vai ter nenhum ponto de energia para você plugar, vai ter que fazer alguma reforma elétrica na sua sala também. E ali não, a elasticidade tava precisando de 10, agora eu preciso de 20. 2 segundos, pum, pronto, agora você tem 20. É justamente Pronto, disponível para você. Esse é o conceito de elasticidade, ajustar rapidamente o que você tem disponível à demanda que está chegando. Você economiza também se você precisar de menos, né? Porque ele tinha dado um exemplo tipo, de entrega de delivery tipo, de madrugada, assim, não precisava de tantos recursos. Então Verdade, você já consegue ajustar para menos. Você consegue ajustar tanto para mais quanto para menos, né? Mas é um dos itens também importantes da nuvem, a elasticidade, mas não é esse que diz respeito a você com alguns cliques já conseguir ajustar o que você precisa. Eu vou ver qual o nome que eu coloco aqui. Autosserviço? Autoatendimento, isso. Pô, cara é bom. Você deu uma olhada nos slides também, Não, pô, aqui eu tinha visto pelo nome. Porque na definição do que é a nuvem, tem sempre alguma organização normativa, né, que inventa lá, é isso aqui, aí aquela frase meio que vira um mantra. E tem um slide que é uma frase, que essa frase é o mantra do que é a nuvem. Eu não sei se é uma frase ou se é um parágrafo, é bem grande, né, ocupa o slide todo. Mas ali eu procuro grifar todas as palavras importantes, e são essas palavras ou conceitos chaves que nós apresentamos aqui. A elasticidade, o aglomerado, sob demanda, autoatendimento, só ficou faltando um, porque são 5. Escalabilidade, Não. Escalabilidade já foi. Mensuração do serviço. Não, também mas já está embutido em algum desses 4. Tá faltando um. Acesso à rede? Acesso à rede, exatamente, ou seja, tem que acessar de qualquer lugar. Não é tipo, eu só vou poder acessar quando se tiver aqui na minha sala, ou só vou poder acessar se eu estiver em certas localidades, mas de qualquer lugar você consegue acessar esse aglomerado de recursos. Aí diz lá, acesso à rede de alta velocidade, etc. E deixa eu abrir aqui.
Aí, esse já está falando, ó. Definição. Um modelo para possibilitar o acesso onipresente e conveniente sob demanda, já apareceu aqui o sob demanda, a um agrupamento compartilhado de recursos, aí vem a questão lá do agrupamento, configuráveis, você ajusta para a quantidade que você quiser, que podem ser rapidamente provisionados e liberados, é a questão da elasticidade, em qualquer momento, com o mínimo de esforço, aí foi você que falou, né, que alguns cliques tem que estar disponível, ou interação com o provedor de serviços. Aí daí, a gente extrai as 5 características essenciais da nuvem. O agrupamento de recursos, o autoatendimento sob demanda, o amplo acesso à rede, a elasticidade rápida e serviços mensuráveis. Eu não preciso falar sobre cada um desses pontos, porque eu já falei o suficiente, vocês já entenderam o que é, né? Tá bom. Além das 5 características essenciais, aliás, deixa eu ver aqui, acho que tem alguma coisa aqui para falar de novo para vocês. Papá. A ideia do agrupamento de recursos remete a um modelo de negócios conhecido como economia compartilhada. E aí o exemplo que eu falei para vocês não está presente só na computação, está presente também nas bicicletas aí que vocês pegam na rua com aplicativo, patinete, o exemplo dos carros que eu apresentei para vocês também. Então é um modelo de negócio cada vez mais popular em que itens que antes eram adquiridos como um produto, que a sua única opção era comprar, agora eles são oferecidos como serviço. Carro, por muito tempo, sempre foi um produto, ou você tem ou você não tem. E agora ter um carro passou a ser um serviço. Quando eu precisar dirigir, eu vou ter esse carro, mas quando eu não precisar mais dirigir, agora eu devolvo e não estou usando mais. Mas já existia o aluguel antes. Mas o aluguel você é obrigado a ficar com o carro o dia todo. E quando você pega esse esquema aqui com um cartãozinho lá da empresa, você só paga pelo momento que você está usando o carro, agora você está tendo um atendimento mais sob demanda. Rapidamente consigo provisionar e rapidamente consigo me desfazer daquele recurso, que é inclusive algo que está aqui na definição da nuvem, né? Aqui, que podem ser rapidamente provisionados e liberados. Para que eu vou ficar com o carro lá na minha garagem enquanto eu estou dormindo, pagando por aquele tempo que o carro está comigo, se eu não preciso dele enquanto eu estou dormindo? E a mesma coisa para os recursos computacionais. Isso acaba barateando o acesso ao recurso, porque no momento em que você está compartilhando com várias pessoas, cada um vai pagar pelo quanto usa, e se você, como prestador do serviço, como provedor do serviço, conseguir manter os seus recursos o tempo todo sendo utilizado por alguém, que isso a gente entende como evitar desperdício, sai mais baratinho para cada um utilizar. Então a ideia é sempre que, lembre-se, recurso ocioso é dinheiro jogado fora. Você não paga por uma quantidade de recurso computacional para não usar. Se você está pagando, você deveria estar usando. E não é o que acontece, né? Não vou nem pensar em nós como usuários domésticos, mas pense numa empresa que precisa garantir acesso a seus vários clientes. Todo mundo aqui já ouviu falar que o momento do dia em que o acesso é mais frequente a qualquer serviço web é ali entre 6 e 10 da noite. O pessoal voltou para casa, está ali navegando na internet, comprando alguma coisa. Depois de 10 o pessoal começa a dormir, de manhã as pessoas só acordam com muito mau humor e vão para o trabalho, né? Só que quando você está projetando a capacidade do seu sistema, você tem que projetar para o pior caso. Senão você vai ter um sistema que funciona muito bem de madrugada, ali ao redor do almoço, mas quando chega na hora que todo mundo quer acessar, o seu sistema não funciona. Sistemas web sempre foram projetados para o pior caso. O resto do tempo você está desperdiçando seus recursos. E com a computação em nuvem você já consegue escapar disso. Vamos lá. Autoatendimento sob demanda. O autoatendimento sob demanda, ele é legal? Lembre-se, não é só, eu preciso de mais 10 máquinas, então eu vou
comprar aqui e vou colocar na minha sala. Você perde tempo comprando a máquina, você perde tempo instalando, você precisa ter espaço físico para colocar aquelas novas máquinas que você está adquirindo, não necessariamente você vai ter aquele espaço disponível para você. Você precisa de infraestrutura de telecomunicações, porque aquilo vai ter que estar se comunicando em rede de alguma forma, talvez você tenha que trocar o seu switch, tenha que colocar um roteador, algo do tipo. Tem a parte elétrica, porque você não dá para sair pegando tudo e espetando na mesma tomada como as pessoas fazem, né? Em algum momento a gente faz fogo dessa forma. E se aumentou a demanda computacional da sua organização, provavelmente é porque a quantidade de acessos aumentou, ou seja, você precisa de uma maior largura de banda também. Não é igual ao usuário doméstico que tem um plano ali de 100 megabits por segundo e fala, eu vou atualizar para 200. Em alguns casos você tem que refazer toda a infraestrutura de comunicação que conecta a sua organização ao resto do mundo. Passar novos cabeamentos por poste, porque a infraestrutura que tem ali naquele momento não comporta uma velocidade maior. É igual quando vocês vão contratar a internet e aí a empresa fala, a maior velocidade que a gente vende no plano é 1 GB. Não vendemos mais do que isso. Que para uma empresa não é nada. A empresa ela quer 100 gigabits por segundo, só para ela. Um link dedicado. Já ouviram falar desse termo? Link dedicado. Só passa dados dela e nada mais. Link dedicado não chega assim da noite para o dia. Então essa parte do atendimento sob demanda, ela reduz muito custos para organizações. A elasticidade que a gente já falou e os serviços mensuráveis. Aqui é importante apresentar 2 termos para vocês, que é CAPEX e OPEX, que são gastos de capital e gastos operacionais. Eu nem sei em que disciplina vocês deveriam ouvir falar sobre isso. Já ouviram falar disso em alguma das disciplinas que vocês fizeram? Não? Vamos lá, setor público. Eu fui escrever um projeto de pesquisa, recebi dinheiro para gastar com o meu projeto. Tem 2 categorias para eu colocar o dinheiro. Uma categoria é aquela em que eu compro recursos que não recebem número de patrimônio. Então, o que recebe número de patrimônio? Cadeira, mesa, laptop, impressora. O que não recebe número de patrimônio? Se eu compro cartucho para impressora, se eu compro papel, boa, itens de escritório, né? Cabo para fazer a conexão das coisas. E se eu preciso também pagar a bolsa para vocês, isso também não é equipamento de patrimônio. Tudo o que você compra que não... Ou se eu preciso de serviço de terceiros, serviços de terceiros também entra nessa categoria. Aí, do pessoal lá do negócio, eles falam o quê? Que essa categoria de gastos operacionais ela é muito mais flexível. Porque se eu estou gastando tanto com limpeza e agora o dinheiro ficou mais curto, então diminui ali a frequência com que está limpando e eu corto esse gasto pela metade. Foi uma das coisas que a gente teve que fazer na universidade há alguns anos. A frequência de limpeza foi diminuindo tanto que chegou um ponto que eu acho que cada sala estava sendo limpada uma vez por semana. Eu conseguia ver a terra assim, né, acumulada na sala. Chovia, né, a pessoa vem com tênis com lama. Já gasto de capital não, você tem que pensar muito antes de gastar, que uma vez que você gastou, meu amigo, não tem mais o que fazer. Vou adquirir aqui um data center, vou gastar 2 milhões comprando aqui várias prateleiras, racks, a parte de telecomunicações e tal. Aí chega em algum momento que o seu projeto toma um rumo diferente, você não precisa mais daquilo, vai fazer o quê? Vai vender no Mercado Livre? Vai vender no OLX? Não é tão simples assim. Quando você paga por... Digamos que ao invés disso ele tivesse usado a nuvem. Contratei lá um serviço de nuvem porque eu estava prevendo uma demanda para a minha empresa, mas agora a demanda que eu estava esperando não veio. Tá bom, para de pagar, muda o plano, sabe? Termina de pagar só até o final do mês que você pagou e pronto, não tem que pagar mais. Então... a computação em nuvem, ela permite que empresas possam converter em gasto operacional o que antigamente era gasto capital, ou seja, a transição de CAPEX para OPEX. Esse termozinho aqui é importante, que às vezes eles aparecem e você não conhece, né, nunca ouviu falar, então é isso. Pensa assim, CAPEX é tudo aquilo que leva patrimônio, é tudo aquilo que comprei, é meu, né, uma propriedade. OPEX não, OPEX já é aquilo que você paga mais pensando numa prestação de serviço. Embora papel não seja prestação de serviço, mas papel também ninguém vai comprar R$1 milhão em papel, né? Você compra um pouco de papel ali, se precisar de mais, você compra mais. Cartucho de impressora,
É tudo aquilo que é consumível, né? Tudo aquilo que é consumível entra como OPEX. A computação em nuvem reduz investimentos em infraestrutura de TI não utilizada ou subutilizada, algo que eu já falei várias vezes aqui. E aí tem os modelos de precificação aplicados na nuvem. Falando aqui que já que a ideia é paga pelo quanto você utilizar, pagar só enquanto eu uso, enquanto eu não uso, não pago mais, é esse pay as you go, tipo, paga enquanto usa. Quando a gente só paga enquanto usa, se você usar o tempo todo, acaba saindo muito caro, né? Porque também o paga enquanto você usa te dá mais flexibilidade, de quando você não está precisando, você não tem que pagar nada. Quando você usa tanto, mais tanto, que se você fosse pagar só pelo quanto você usa, fica muito caro, vale mais a pena aquela história de comprar varejo ou comprar no atacado, né? Se você vai usar muito, compra no atacado, ou seja, paga para você ter direito a, digamos, por um mês usar uma certa quantidade de recursos. Aí você paga aquele valor fixo pelo mês. Não importa se você usou ou não utilizou. Ou seja, escolha essa forma de pagamento se você utilizar muito aquele recurso. Aquele recurso que você usa uma vez na vida, outra na morte, você vai por um pay as you go. É a diferença entre eu alugar o carro e eu pagar pelo carro enquanto eu estou utilizando ele. Vou viajar. Peguei o avião é longe do hotel, o hotel é longe de todas as atrações turísticas. Alugo o carro. Pego o carro, saio do aeroporto, vou para o hotel, saio do hotel, vou para o restaurante, vou visitar os pontos turísticos. No meio da madrugada, se eu quiser sair para ver o sol nascer, não sei aonde, pego o carro também e utilizo. Vale mais a pena do que ficar toda hora ali, vão ser várias vezes, provavelmente, né, já que você está de férias, viajando, pegando o carro e utilizando. Ao contrário de você mora no Engar, é tudo perto, no máximo você vai fazer o quê? Vai querer ir para Icaraí, São Francisco, para comer à noite. Ou uma vez por mês ou 2 vezes por mês você tem que ir ao mercado fazer compras e levar para casa. O resto tudo praticamente você faz a pé, você vem a pé aqui para a universidade. Aí não faz sentido você alugar o carro para ficar o mês inteiro ou um dia inteiro com o carro. Vale mais a pena quando você precisa, vai lá, pega rapidinho e usa. Deixa eu ver qual é a diferença desses dois aqui que eu tenho que lembrar. Pré-compra e capacidade com desconto, isso é uma ótima maneira de economizar dinheiro se você precisar manter o recurso, manter o uso constante dos seus serviços. Você falou agora, né? Tem um deles que é tipo, você paga pelo que ninguém está usando, né? E aí você faz meio que dá um lance, né? Que é o Spot Instance. Só que assim, o recurso pode ser tirado de você também se outros que estiverem precisando utilizar. Você está literalmente pagando pelas sobras, né? Então provavelmente vai estar disponível para você de madrugada, mas não vai estar disponível para você ali de 6 a 8 da noite. Gente acessório, de leilão. Se o cara quiser, ele paga um pouco mais. E ele vai e pega, né? É o principal mesmo, sabe? Aham. E uma instância reservada? Você vê que ele é sua durante o tempo que você pagou. Só que você compra com antecedência, né? Você não compra tipo naquele contrato por mês. Dependendo da empresa que você trabalha, se trabalha ser 1 ou 3 anos. Você pode pagar 3 anos, legal, a mesma instância C2, Sim. X núcleo, X RAM, com o GPU ou não, e fica pra você lá todo que dá. Aí você ganha, sim, 80% de conta, dependendo. Mas também você está comprando com uma antecedência muito grande, né? Tá. Ou seja, instância reservada é parecido com assinatura pré-paga, só que por um período muito maior. E o Spot Instance é um conceito de leilão. Quem paga mais leva. Mas pode ser tirado de você também. Em tempo real, né? Em tempo real, né? Leilão. Vamos lá. Modelos de serviço. Você pode ter infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. IaaS, PaaS e SaaS. O que é infraestrutura como serviço? É você adquirir os componentes virtualizados como serviço que você está contratando. A máquina virtual, processador, memória, HD, você monta aquilo ali como se você estivesse comprando hardware mesmo, trazendo para a sua sala, mas ali em cima você tem que instalar tudo. Sistema operacional, o software que você precisa, tem que configurar a rede. Quando você pega a plataforma como serviço, não. Você já está pegando, por exemplo, uma plataforma de desenvolvimento para uma determinada linguagem com um determinado framework.
já pega aquele ambiente todo configurado para você só começar a desenvolver em cima dele. Já pega um MySQL tudo configurado, bonitinho, só tem que sair criando suas tabelas e acabou. E o software como serviço é mais o que o usuário final usa, como nós, por exemplo. Então, Gmail é um software como serviço. Os editores de pacote Office, né? Editor de texto, slide, etc. Software como serviço. Tá? Então, tipicamente, o usuário de um software as a service vai ser o cliente final. Quem vai pegar a plataforma as a service? Organizações de pequeno e médio porte. E infraestrutura como serviço, não. Aí já são organizações de grande porte, porque você não vai ter trabalho para fazer a configuração daquilo tudo por conta própria. Lembrando que quando você pega infraestrutura como serviço, todo software que você instala, você tem que ter a licença dele. E quando você pega a plataforma como serviço, não. As licenças já estão todas embutidas ali no custo que você está pegando. Então, se você já tem um pacote corporativo, você pode instalar várias versões do Linux com aquela mesma chave, pode fazer várias instalações do Office com aquela mesma chave, porque você tem uma demanda muito grande, você é uma grande organização, faz mais sentido ir para uma infraestrutura como serviço. Quando já é uma organização menor, não, vale mais a pena pegar um platform as a service como a forma de contratação de serviço. Vamos lá. Aqui um exemplo de plataforma as a service legal, né? Você quer um ambiente para hospedar a sua página web. Para hospedar a página web tem que instalar um Apache lá da vida, né? Um servidor web, aí você pega seus arquivos, coloca lá numa pasta onde ele estiver especificado, vai fazer configuração de acesso, o que pode acessar o quê. Tem que pegar essa máquina, tem que dar um IP público para ela, para você conseguir acessar essa máquina de qualquer lugar e ter acesso à página. E aí, isso aqui é um conceito até bem antigo, antes mesmo de o pessoal falar muito de nuvem, você podia contratar uma empresa que ela só era uma hospedadora de site. Você desenvolvia seu site, chegava, dava para essa empresa lá, criava uma conta, né, colocava seu site nessa empresa, seu site estava funcionando. Não é tão simples assim, pega, bota e está funcionando, né? Quando a página é só um HTML, tudo bem, só que esses sistemas são mais complexos que isso, né? Envolve banco de dados, envolve vários frameworks e empresas como, por exemplo, o Heroku, elas ofereciam esse tipo de serviço e são plataformas as a service. Eu não estou pegando a máquina virtual para configurar e botar para hospedar o meu site nela. Eu já estou contratando o serviço de hospedagem de site. Eu só tenho que entregar para ela o código do meu site. Ela vai e coloca lá para funcionar. Tem outros exemplos ali, mas acho que esse é o mais tranquilo. O resto vocês leem quando estiverem estudando. Já dei os exemplos também de software as a service. Então, num ambiente tradicional de TI, você é responsável por tudo, desde a aquisição das máquinas até a aquisição dos componentes de rede necessários. Nem está apresentado aqui, mas tem a parte também de alimentação de energia, que é essencial para esse sistema funcionar. Fora o ambiente de virtualização, só porque a máquina é tua não quer dizer que você não vai utilizar a virtualização nela. Você pode utilizar a virtualização e é até benéfico. Quando a gente falar de virtualização, a gente vai ver isso. Sistema operacional, middleware, as aplicações que você executa, tudo isso está dentro do escopo do que você deve gerir. Quando você pega Infrastructure as a Service, a parte física toda, inclusive a parte do ambiente de virtualização, fica de fora. Você só se preocupa com do sistema operacional para cima. Quando você tem plataforma como serviço, você só tem que se preocupar com a aplicação. O resto tudo está de fora. Como a página web que você quer hospedar em algum lugar. O cara já te oferece tudo daqui para baixo. Você só tem o trabalho de desenvolver sua página web, entregar para ele e falar, olha, é isso aqui que eu quero que você hospede para mim. E aí a sua página está disponível. E no software as a service, você não tem responsabilidade nenhuma, só pega e usa. Igual o Gmail, igual o Google Drive, igual o Dropbox, você só pega e usa e não faz mais nada. Tá? Então, os diferentes níveis de opção que você tem dizem quanto que dessa pilha é minha responsabilidade e quanto não é minha responsabilidade. E vale a pena você ser responsável por tudo quando você tem uma demanda muito grande, quando você tem uma quantidade muito grande,
Do contrário, conforme o tamanho da sua organização vai diminuindo, a ideia é você vindo cada vez mais aqui para a direita. Tá? Professor, mesmo que você for uma organização muito grande, qual a vantagem de usar uma premise? De usar uma o quê? Premise. O primeiro lá. On-premise. Ah, sim. Pensa no seguinte, sua organização ela é muito grande, você precisa de uma grande quantidade de recursos, você vai usar essa grande quantidade de recursos o tempo todo. Né? O que faz o modelo de nuvem ser financeiramente viável para quem oferece o serviço é que você tem vários utilizando e que aqueles vários que utilizam, cada um utiliza um pouquinho. Mas o somatório do que todos eles usam tem que ser mais caro do que a infraestrutura que você tem, senão você não ganharia dinheiro. Agora, se você é um único cliente que usa tudo, como se você fosse a união desses vários outros clientes, você sozinho vai pagar pela infraestrutura toda. E ainda vai pagar o lucro de quem é o dono daquela infraestrutura. Então é melhor você mesmo ser o dono da infraestrutura. Você vê que isso faz tanto sentido que, por exemplo, como é que a Amazon, como é que a AWS surgiu? Ela não surgiu de uma empresa que falou assim, eu quero agora entrar no mercado de nuvem e quero oferecer esse serviço de TI para outras organizações. Ela surgiu, na verdade, de uma empresa tentando atender a própria demanda dela. Em algum momento ela falou, caraca, eu fiz um negócio tão bom aqui que dá para eu usar e ainda dá para vender. Né? E não só dá para vender, como cabe você na melhor, né? Ela ainda é a líder de mercado. A Magalu está fazendo isso. Hã? A Magalu, Magazine Luiza. Eu não sei. Ela está fazendo isso também? Está criando a própria infraestrutura dela? Eles criaram a própria infraestrutura de cloud. O mesmo processo da Amazon, a Magalu ficou tão grande no Brasil que eles estão começando a exportar o servidor deles como serviço. Maneiro. E tem um nome já, a plataforma deles? Eu acho que é Magalu Cloud, né? Magalu Cloud. Magalu Cloud. Maneiro. Isso sem falar com relação à segurança, né? Tipo, a Microsoft vai dar os dados dela para a Amazon gerenciar, por exemplo. Não sei se faz muito E sentido. quando você tem a sua própria infraestrutura, você é dono de tudo. Sim. Que é o caso da Amazon, né? Eles são enormes, né? Eles não são só grandes. Eles são tão grandes que o cara, o Bezos, que é o dono, quando ele se separou da mulher, a mulher levou metade do que ele tinha, ele continuou sendo o cara mais rico do mundo e fez a mulher dele a mulher mais rica do mundo. Não, ele diminuiu. Não, mulher uma quarta. Ele diminuiu. Não, no começo ele não tinha não, depois ele diminuiu, mas logo assim que eles se divorciaram, a mulher ficou mais rica do mundo, ele ficou mais rico do mundo, que era tão rico que dava pra fazer 2 mais ricos do mundo. Essa situação dela que ela falou dos dados também de você trocar um pouco é o que a gente faz com a DataPrev. A DataPrev ela é uma empresa privada, então ela tem que ter toda essa infraestrutura. Inclusive, não sei se é aberto ao público, mas no momento está fechado. O passeio no data center deles é ótimo no Rio de Janeiro. Você aprende bastante coisa. Bom, você falar da questão de segurança, um outro ponto em que se prefere ter toda a infraestrutura, você prefere ter o domínio de toda a infraestrutura é na área de militar. E a área militar, você não justifica pela demanda, não é que tem uma demanda enorme aquele sistema, pode até ser pequeno, mas você quer ser dono de tudo ali. Você não quer que seus dados estejam numa máquina que compartilha com dados de outras pessoas, você não quer que seus dados trafeguem sobre um link em que podem trafegar também dados de outras pessoas. Você quer que aquela infraestrutura fique trancada numa sala e que até o controle de acesso naquela sala seja muito restrito. É assim mesmo. É exatamente assim. Até que você comenta algumas vezes sobre a questão da energia. Não é... Eu não sei para o Rio, acho que é a Light, não é a Light que fornece o sustento de energia do data service. É a própria DataPrev que tem toda uma infraestrutura. Para caso caia, ainda continue funcionando. Maneiro. Além desse link ainda ser compartilhado. E ela confia também que o fornecimento de energia dela é mais confiável, né? Porque não está compartilhando com outros usuários. Ela tem redundância também de energia. Tem de tudo isso. Eu acho que eu estou fazendo coisa também aqui no IAS. A parte de segurança tem tipo assim, a versão de segurança física, que é do provedor, a digital, que é 100% culpa sua, se hackear o provedor, a AWS está dando a opção, culpa sua.
E outra coisa que também o on-premise vale mais a pena são empresas que têm muito tráfego de dados, de HD para HD, isso é muito caro em AWS. AWS não é a parte mais cara. Ah, interessante, eu não sabia não. Então, assim, tem empresa, tem um que é até canal de YouTube. O cara é muito tráfego, assim, deixa tudo como um grande HD, as pessoas acessam, ele faz tudo local. Porque se for botar na nuvem, ele gasta o tempo que ele gasta só de pessoa e energia e tudo. Então, assim, coisa de dados, especificamente HD, é tudo local. Raramente usa Legal. Vamos lá. Quem são os profissionais que trabalham em cada um desses níveis? Arquitetos de redes, arquiteto de infraestrutura na parte de Infrastructure as a Service, desenvolvedores na parte de Platform as a Service e os usuários finais na parte de Software as a Service. E com relação aos modelos de implantação na nuvem, nós temos modelo público, privado, comunitário e híbrido. Vamos pensar no público e no privado, porque os outros são só meio que uma zona cinza entre um e outro, né? Público é a AWS. Você chega, entra lá no site, cria uma conta, quando você acessa a sua conta, você vai lá, diz quanto de recurso você quer de cada coisa, pagou, você pode utilizar. Tá? Os recursos físicos que você está utilizando são compartilhados com todas as outras pessoas que tem no mundo, porque está todo mundo criando uma conta lá e está utilizando. Tá? Então, o recurso físico que você acessa, ele não é só teu. Tem aplicações de outras pessoas também executando naquele recurso físico. Ah, não, mas eu quero garantir que na minha nuvem os recursos físicos, máquina, switch, link, tudo aquilo ali só trafega dados, só armazena informação, só executa coisa que pertence a mim. Aí é uma nuvem privada. Aí, nuvem privada pode ficar lá nas dependências de quem presta o serviço para você, você acessa remotamente via rede, ou você pode ser um pouquinho mais paranoico e falar, não, quero que você monte aqui, no IC. Aí você vai lá, contrata a IBM, fala, preciso de uma nuvem privada desse tamanho aqui, eles vão falar, tá bom, me dá o primeiro andar todo do seu prédio que eu monto para você. Os caras vêm aqui, montam a infraestrutura aqui, mas quando dá algum problema, não sou eu que tenho que ter minha equipe para resolver. É a IBM que vem e resolve o problema da parte física, tá tudo construído aqui só para mim. Se não for esse caso, como é que você garante que você não está compartilhando o recurso? Você pode deixar lá na IBM e botar um link dedicado seu só para lá, para você fazer a comunicação. Então não é como se um cabo de fibra ótica aqui atravessando a Baía da Guanabara, mas não tem dado de nenhuma outra organização nem nada. É uma ligação tua direto com a IBM. No momento em que isso aí passou por um roteador que pertence a uma outra organização, que roteia dados de outros, seu dado já está passando por um local que não é reservado só para você. Eu sei que a Bradesco contrata nuvem privada da IBM e a Bradesco pediu para a IBM instalar lá na Bradesco. Acho que o prédio onde eles têm é ali do lado do gasômetro, perto do futuro estado do Flamengo. O Bradesco Seguro. Bradesco Seguros, isso aí. Um amigo meu trabalhou lá. A Dataprev também fez a mesma coisa. Contratou da IBM, da Oracle. Da Oracle. Sim, aí é por conta disso que o prédio está em reforma, porque não estava de acordo com as diretrizes que a Oracle quer. Alguma coisa do link de comunicação tinha que estar em duas salas diferentes. Não, é um link de comunicação que tinha que estar em duas salas diferentes. Parece que a Dataprev só tinha uma no data center. Aí teve que fazer a reforma. Você trabalha lá no Dataprev? Trabalhava. Trabalhava. Tá vendo? Essa aula é boa que vocês sabem mais do que eu. É bom essa troca, né? E aí, vocês trabalham com isso, assim, né? É um andar inteiro que ela pediu para fazer a nuvem. E aí eu falei que a comunitária híbrida começa a ser uma mistura, porque a comunitária é assim, não é só meu, mas também não é de todo mundo. É meu e de um grupo de coleguinhas que eu escolhi bem seletivamente. Vamos imaginar uma rede de hospitais. Aí, vai lá, todos eles são DOR da vida, mas embora seja DOR da vida, cada um é de um dono. Mas como é tudo dentro da mesma rede DOR, e eles têm que se comunicar uns com os outros, eles falam assim, vamos criar uma rede aqui, vamos contratar um serviço de nuvem, que é só nosso dos DORs aqui, mas cada DOR ele é visto como uma organização diferente. Não sei se é o caso do DOR, tá? Mas foi o que me veio à cabeça, mas tem algumas organizações que são dessa forma. Embora tenha o mesmo nome, cada uma é de um dono diferente. E aí esse é o conceito de nuvem comunitária. E eu falei de hospitais também, porque se não me engano no líder ele dá um exemplo desse envolvendo hospitais. E já... Desculpa.
o caso lá da empresa de trabalho foi assim, eles compraram uma quantidade considerável de IPs para poder formar uma rede global, para chamar de rede 48, só que aí veio outra empresa com uma dose cavalar de dinheiro e levou todos os IPs. Muito dinheiro. E a híbrida, ela já é assim, eu tenho a minha organização, para algumas coisas eu vou querer uma nuvem privada, para dados mais sensíveis, dados financeiros, dados de segurança. Para uma outra parte dos serviços da minha organização eu vou utilizar uma nuvem comunitária, para outras partes da minha organização eu vou utilizar uma nuvem pública. Então, nuvem híbrida é nada mais, nada menos que você atender a necessidade computacional da sua organização, separando os serviços que você precisa oferecer, alguns entre nuvem pública, outros entre nuvem privada e outros entre nuvem comunitária. Por isso que ela é chamada de híbrida. E acho que é isso, né, que eu tinha para falar. Não vou ler essa tabela não, depois vocês dão uma olhada na tabela. Por que migrar para a nuvem? Flexibilidade, né? Eficiência. Eficiência tem a ver com ser mais rápido e eficácia tem a ver com fazer correto. Não sei se vocês já tinham sido apresentados a essa diferenciação, né? Mas ser eficaz significa fiz o que tinha que fazer. E ser eficiente significa fiz da melhor forma. O que é da melhor forma? Mais rápido, ou que gastou menos dinheiro, ou que usou a menor mão de obra. Então, a eficiência tem a ver com otimização. Né? Mas, se foi eficaz, é porque atendeu a necessidade. E a nuvem não é contrapor a nuvem com você ter a propriedade dos recursos, não tem a ver com ser eficaz. Os dois vão atender o problema. Só que com a nuvem você faz isso de forma mais eficiente. E no caso aqui, eficiência é menor custo, né? Menor custo e mais rápido, né? A questão da nuvem pública ou nuvem privada, você tem a nuvem pública lá, que é um serviço que você pode contratar. A partir do momento que você contrata aquele serviço, eu quero um espaço lá de armazenamento, sei lá, de 1 terabyte lá. Essa nuvem que você contrata, ela deixa de ser pública e passa a ser privada ou não? Não, você está pensando no recurso. O recurso você pagou por ele, o recurso é teu. Sim. Mas aquele HD de onde foi tirado 1 terabyte para você, não tem só seus dados, vai ter alguns terabytes de outras pessoas também. E você criou uma máquina virtual tem que executar sobre alguma máquina física. Aquela máquina física que está executando tua máquina virtual, não está executando só sua máquina virtual, está executando a máquina virtual de outros também. Então, o recurso é teu, mas a nuvem é pública porque os recursos utilizados para prestar aquele serviço para você está sendo compartilhado com outras pessoas. O recurso físico está sendo compartilhado. Não a tua máquina virtual que você criou. Aquela máquina virtual que você criou, ela é só tua. Beleza. Tá? Agora, quando você fala, não, eu quero esse rack inteiro só para mim, aí você está indo na direção de uma nuvem privada. Você está pegando aquilo ali e dizendo, não, esse aqui é só meu, só executa coisa minha aqui. Se não tiver nada meu executando, não executa mais nada de ninguém. Mas não é a máquina virtual que você criou, é a máquina física mesmo que você está dizendo que ela é só tua. Beleza. Tá? É nesse sentido. E a nuvem permite que as empresas foquem nos seus valores estratégicos. A minha empresa é um supermercado. Mas o supermercado ele é muito grande, é um Carrefour da vida, né? Tem várias coisas espalhadas em vários lugares. Mas no momento em que eu contrato serviço de nuvem, toda essa parte de TI fica fora da minha responsabilidade. Então não tenho que me preocupar com recursos humanos para contratar profissional da área de TI, ver se o cara está trabalhando direito, criar toda uma equipe de TI. Embora eu não sou uma empresa especializada em TI, então provavelmente quando eu construir aquela infraestrutura ela vai ficar defasada, porque não é o lugar onde eu me preocupo em estar sempre ali na crista da onda, né, o mais atualizado possível. Eu sou um mercado, quero vender, quero logística, atacado, varejo. Eu não sou uma empresa que quer me preocupar com a parte de TI. E quando você contrata o serviço de nuvem, você se isentou de toda essa responsabilidade. Tanto a responsabilidade de manter aquilo atualizado, quanto a responsabilidade de manter aquilo funcionando. Tá? Coincidentemente, a Amazon também não era uma empresa de TI, né? Mas como era uma empresa de e-commerce, ela precisava muito do recurso, ela falou, não, agora eu quero ser dona de tudo e quero gerenciar tudo.
tudo vai depender do tamanho, né? Porque lembra, quanto menor você for, você ainda precisa de uma equipe de TI, mas o cara vai ficar lá à toa. Que a maior parte do tempo não está causando problema. Quando a sua infraestrutura é muito grande, aí sim, já tem sempre algum pepino ali acontecendo, sua equipe não vai ficar uma equipe ociosa. Bom, com relação à nuvem tem a questão da privacidade, né? Que já foi falado aqui diversas vezes, mas aí a gente também já viu solução para isso, né? Pega e coloca privado. Governança, onde é que estão seus dados? Né? Quando você coloca lá na nuvem da AWS. E aí, está onde? Estados Unidos, Europa. Quando a gente pensa nesse lado de cada mundo, normalmente as regras para armazenamento de dados são basicamente as mesmas, né? Tem algumas pequenas diferenças ali. Mas não é sempre assim, né? Dependendo do que for o conteúdo e de onde você está armazenando, você pode estar infringindo alguma lei local. E a preocupação que você tem com seus próprios dados, né? Você não quer que qualquer um tenha acesso àqueles dados. Falta de padronização para tecnologias, também é um ponto. Escolher o provedor certo. Eles competem, né? Eles têm diferenças de preços entre eles. Como que você vai chamar de padronização? Cara, eu acho que isso aqui tem a ver com você contrata alguns serviços de uma nuvem e alguns serviços de outra nuvem. Como você vai fazer a integração entre eles? Normalmente é melhor você pegar todos os serviços de uma única nuvem porque você consegue integrar facilmente. Mas você fazer algo multinuvem já é mais complexo. Porque você poderia pegar esse aqui é mais barato nessa nuvem, aquilo ali é mais barato naquela nuvem, vou pegar um de um, vou pegar um do outro, vou integrar. Normalmente o que tem no próprio provedor, tudo é feito para funcionar bem entre si, né? É só você pensar em, comprei tudo na minha casa da Apple. Tudo vai se comunicar com uma maravilha. Da Samsung, talvez, né? Agora, no momento que você começa a misturar um troço é da Samsung, o outro é da LG, o outro é da Positivo, e aí você quer botar isso tudo funcionando, aí a interoperabilidade começa a ir por água abaixo. A AWS tem isso também. Tem sempre dois serviços. Um é o software aberto, não sei se todo mundo conhece, e o outro é o SDH. Coincidentemente, a versão deles é tudo interpicado, bonitinho, botando tudo funcionando. Otimizado, né? O outro é boa sorte. Cavalo dado não se olha os dentes, né? O principal acho que é Kubernetes, a versão 2 Kubernetes. A versão dele é bonitinho, você joga a função tudo mágico. O outro, boa sorte. Tá bom. A arquitetura de referência da nuvem. Bom, o que a gente precisa para ter essa... Como é que eu vou chamar isso? Não é um ecossistema, né? O ecossistema de nuvem. A gente falou muito aqui do cliente, que é aquele que consome serviço, e a gente falou do provedor, que é aquele que presta serviço. Na arquitetura de referência, a gente coloca outros elementos aqui. Um deles, que entra como elemento separado, é o Cloud Carrier, que é quem vai prestar o serviço de conectividade, para você permitir que o cliente... É a parte de telecomunicações, que vai permitir que a TIM, é uma TIM da vida, que vai permitir que o cliente de qualquer lugar consiga ter acesso ao provedor. Imagina que eu preciso de um cabo, de um link dedicado que saia daqui e vá para Botafogo. Provavelmente não vai ser a IBM que vai fazer isso, também não sou eu que vou fazer isso, tem que contratar alguém. A TIM. Aí você tem um auditor para garantir que o que eu estou contratando é exatamente o que eu estou recebendo, não que eles estão tentando me engabelar, né? E o broker que vai entrar como intermediário entre o consumidor e o provedor para garantir que o cliente está fazendo a melhor escolha, que aquilo ali é o que vai atender a necessidade da organização dele, que é a versão mais barata que atende a necessidade dele. Tá? Pensa no broker como corretor. Acho que o nome é quase isso, né? Porque é igual a Brasil Broker, né? Que vende casas. Então o broker é o corretor, você tem o cliente, você tem o que presta serviço, quem garante a comunicação e alguma organização independente que faça a avaliação da prestação de serviço para ver se está atendendo os contratos que foi feito entre cliente e provedor. E essa é a relação entre eles. Bom, com relação à nuvem é isso.
Vou fazer chamada e a gente já fala um pouco de virtualização para adiantar um pouco a matéria da próxima aula. Eu ia perguntar, tipo, os provedores de serviço de nuvem, eles têm, obviamente, cluster. Os data centers deles, né? Eles são os donos da infraestrutura física. Exatamente. Vamos lá. Então, como eu falei no início da aula, né, máquinas virtuais são camadas de software que abstraem o hardware de uma máquina física. Na verdade, eu não falei nem isso. Na verdade, eu falei que máquinas virtuais são uma representação em software de um recurso físico, né? Que é também um jeito de virtualização. Só que quando você está construindo em software qualquer hardware físico, mesmo que não seja do mesmo daquele que você tem fisicamente, isso é um tipo específico de virtualização que a gente chama de emulação. E acho que o nome emulação é familiar de muitos de vocês, né? Em que contexto vocês já ouviram falar em emulação? Jogos. Pô, claro, não esperava menos de vocês. Emulador de jogos retrô, né? Super Nintendo, Mega Drive e tal. Switch, Game Boy. PSP também, né? E aí o pessoal também tenta engabelar e pegar um PS2, PS3. PS3 não é muito confiável não, mas o PS2 o emulador até que é bem confiável, né? PS3 não é? Eu parei com a emulação dessas plataformas de PlayStation no PlayStation 1, cara. Eu nem vivi o suficiente para jogar enquanto o PlayStation 2 ainda era bem virtualizado. Tá bom. Em que outro contexto vocês já ouviram falar em emulação? Desenvolvimento mobile. Isso, era o segundo que eu esperava que vocês falassem, né? Porque você está desenvolvendo para um dispositivo móvel, mas você está desenvolvendo no laptop, né? Você não está programando ali no celular. Mas quando você quer ver como é que aquele negócio está rodando, você quer ver aquilo ali aparecendo no celular, e melhor do que ter o celular espetado no computador e você conseguir virtualizar isso. Hoje em dia tem tipo Epico que você consegue emular no próprio celular. Você conecta pelo Wi-Fi, você consegue ver o que você está fazendo no próprio celular. Mas aí não é emulação, né? Porque se é no seu celular, ele já está rodando nativamente no celular. Só que o código está em tempo real rodando. Ah, por causa do debug, né? Provavelmente. Você consegue fazer também, depuração né? de código e tal. Também. Mas você já pode, tipo assim, em vez de você emular na tela do computador, você pode só tipo, botar o celular do lado e ficar tipo, vendo. Usando, né? Sem ter necessidade de plugar com USB, né? Vocês falam. Legal. Escaneia o QR Code e pronto. Então, quando você quer rodar um aplicativo de celular na sua máquina, as arquiteturas são diferentes, não é o mesmo tipo de processador. Tendo em vista, né, que computador normalmente é Intel e AMD, né? Mas quando você pega celular, tipicamente o processador é ARM. Só isso aí já é argumento suficiente para ver que são arquiteturas diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu lembro que lá em FAC você tinha falado bastante sobre diferenças de arquiteturas, de processador e tal, e você comentava bastante sobre ARM. O que você acha dessa nova linha de computadores, assim, notebooks ARM que está surgindo aí com o Snapdragon X e tal? Cara, então, vocês ouviram falar bastante sobre arquitetura de computador na disciplina de sistemas computacionais? Que a grande maioria de vocês fez sistemas computacionais, né? E aí, quem fez FAC ouviu falar bastante de arquitetura. Vocês têm noção do que é arquitetura de computador? Sim. Ah, não, vocês fizeram FAC sim, né? E quem não fez FAC? O que é arquitetura de computador para vocês? O que significa assim, essa arquitetura é diferente daquela? O que significa isso? Engenharia mesmo, tipo, o hardware, né? Assim, hardware, engenharia, tá, dá para entender como certo, mas tentem ser mais específicos. Porque quando você pega entre um Core 3 e um Core 5, o hardware também é diferente, só não é tão diferente assim para você dizer que é uma arquitetura diferente, uma família diferente, né? Vamos chamar de família. O chip é uma família muito diferente. O que quer dizer que é família diferente? Me digam uma definição que você fala, tá, é aqui que tá o problema, tipo, quando isso aqui for diferente é porque eu tô com uma arquitetura diferente, porque quando você fala hardware, como eu falei, pega lá o Intel Celeron e pega o Intel Core 9, a arquitetura é diferente, mas ainda assim eles são da mesma família, o software que roda em um roda no outro. Não.
instruções são As instruções, você fez FAQ também, né? Então, as instruções são diferentes. Aí a instrução é aquilo que a CPU entende como um comando para ela fazer alguma coisa. Em alto nível é tudo if, while, mas aquilo ali tem que virar comandos que a CPU compreenda. E quando você tem duas CPUs que entendem comandos diferentes, ali você fala que você tem duas arquiteturas diferentes ou duas famílias diferentes, tá? de processador. Mas por que isso acontece, por exemplo, com a GPU, ela poderia ser, tipo, primeiro era software, não software, mas tipo, primeiro era só hardware, né? É, só hardware. Só que aí tipo, tem um aceleramento de hardware e depois volta para software, né? Do que você está falando agora? Não, porque, por exemplo, a tecnologia, sei lá, tipo, Ray Tracing, assim, ele é software, mas eu tô misturando. Acho que você está misturando. A questão é que houve uma época em que placa de vídeo você não conseguia programá-la, ela era hardware que só era utilizada e acabou. E aí depois você conseguiu escrever código para rodar na placa de vídeo. Aí vem essa história de GPU e de ela ser programável, né? Tanto que GPU é General Purpose, né? Que é nem GPU, é GPGPU, é General Purpose Graphic Processing Unit. Ela começou como uma unidade de processamento gráfico e depois ela passou a ser uma unidade de processamento gráfico, mas de propósito geral. Você programa qualquer código e coloca nela. Mas não é relacionado com o que eu estou falando aqui diretamente, não. Porque aí ela já é, ao mesmo tempo que ela é mais poderosa, ela é limitada comparada com uma CPU. Porque pro que ela faz, ela é muito boa, mas ela não faz de tudo. Não dá para falar assim, então faz um computador só de GPU. Né? Vamos lá. O que a gente está falando? De ARM e de Intel, né? Então elas entendem instruções diferentes. E aí, por exemplo, todo mundo aqui sabe, né? Que eu pelo menos já deveria saber que se você tem um programa que é para Windows, não roda no Linux, se tem um programa que é para Linux, não roda no Windows, né? Isso aí é a parte mais comum pra gente. Se tem um software que roda em duas plataformas diferentes, na hora que você vai fazer o download, tem que tomar o cuidado de fazer o download daquele que é para a sua plataforma, né? Vou declarar imposto de renda. Estou falando isso que eu comecei a pensar nisso hoje. Aí você entra lá no site da Receita, e aí quando você vai baixar ele tem a opção Windows, tem a opção Linux. E por incrível que pareça, a opção Linux funciona muito bem. Sempre usei, e desde 2020 para cá é só pegar lá, instalar, preencher os dados, nunca tive problema com nada. Mas o que é Debian? Debian? Eu uso Mint, né, que é Debian, é um parente do Ubuntu. Quando você vai instalar a máquina virtual Java também, tem que tomar cuidado quando você vai fazer o download, se você quer para Windows ou se você quer para Linux. A gente se preocupa muito com o sistema operacional, mas a gente nunca se preocupa com qual é o processador, porque está todo mundo usando Intel e AMD. Intel e AMD são as famosas famílias x86 e x64. Né? Agora, quando você começa a ter diferença de hardware, dependendo do equipamento que você está trabalhando, vamos botar o Raspberry Pi. Todo mundo já ouviu falar em Raspberry Pi? Tá bom, Raspberry Pi, aquela plaquinhazinha que é um computador completo, né? Tem USB, HDMI e tal, você instala Linux nela, você usa. Se eu pegar um programa Linux, peguei aqui, fui programar em C no meu computador, gerei um executável do Linux aqui na minha máquina é um Mint, né? Ela é Linux. Se eu pegar esse executável e botar na Raspberry Pi, que também tem um Debian, tá? Na Raspberry Pi é o Raspbian. Vai rodar? Não? Por que não? Você falou hardware diferente. Porque aqui eu tenho um Intel e o Raspberry tem um ARM. Se fosse um AMD, funcionaria. Se fosse um outro Intel, funcionaria. Mas ARM e Intel AMD, eles têm arquiteturas diferentes. Por isso que fala x86 e x64. x86 é uma arquitetura, x64 é uma outra arquitetura. E aí tudo que roda no 32 roda no 64, mas o que roda no 64 não vai rodar no 32, né? E aí você tem a arquitetura ARM. Mas você acha que é promissor isso para notebooks de general purpose total? Então, qual é o nicho de mercado da ARM? Eles não são diferentes e não têm compatibilidade porque eles são igual a Apple e falam assim, não, nós somos muito melhores do que os outros e os nossos produtos não falam com ninguém. É porque eles têm uma arquitetura que ela é toda otimizada para baixo consumo de energia e para gerar pouco aquecimento. Por isso que o mundo deles é o mundo mobile. O notebook da Apple M1 era o ARM, só que não tinha fã e o rodava sim, tá uma coisa pesada, né? Mas ninguém reclamava. Isso, porque o hardware ele é todo construído, projetado para
para minimizar o consumo de energia. Ao contrário de Intel e AMD que fazem uma coisa mais voltada para desempenho. Ah, mas o cara que faz voltada para desempenho também tem que se preocupar com o consumo de energia por causa, por exemplo, dos ultrabooks, né? Aqueles negocinhos de 1,2 kg, quase fino igual um papel. Tá bom, os caras foram fazendo ajustes ali. A Intel tem a linha U de processadores, né? Mas não é uma arquitetura que foi otimizada para aquilo. E aí a ARM pensou, pô, já que o pessoal do desempenho está se preocupando com diminuir o consumo de energia e gerar menos calor, então eles que já começaram com isso em mente, começaram a se preocupar em colocar mais desempenho, mas claro, né, sempre carregando a bandeira em primeiro lugar do baixo consumo de energia e gerar uma menor quantidade de calor. E aí eles estão começando a entrar devagarinho nesse mercado. Eu acho promissor. Né? Talvez em algum momento, assim como o mercado de ultrabooks ele era dominado por esses processadores de linha de economia de energia da Intel, talvez a Intel abra mão disso e aí a ARM vai e domina e ela ganhou mais um mercado, né? Que ela já tinha o mercado dos celulares e tablets, agora ela começa a entrar no mercado dos ultrabooks também, ou qualquer tipo de portátil que tenha foco em baixo consumo de energia. Também tem servidor? Aí eu já desconheço. Quando você vai escolher lá o seu marco virtual, a versão marco virtual ARM da Amazon é mais barata que o normal. Ah, é? Mais barata. Só que assim, você fazer um pouco funcional também. Esse programa. Mas em geral, você economiza quase metade do preço, porque se consome menos energia, né? Um dos grandes custos para data center é a parte de energia, porque você pensa, se você pagou por eletricidade para alimentar uma máquina e ela gerou calor, você está desperdiçando energia elétrica. Você não está comprando um aquecedor. Quando você compra um aquecedor, você bota energia nele e você quer que ele aqueça, mas uma máquina não é para aquecer. Se ela está aquecendo é que você está desperdiçando energia. Logo, uma máquina que não aquece é aquela que faz um uso mais eficiente de energia elétrica, vai gastar menos energia elétrica, sai mais barato para prestar aquele serviço para você. E outra coisa, com computadores você gasta 2 vezes com energia. Uma é na hora que seu dinheiro, você taca fogo no teu dinheiro, ele vira calor, e depois é com ar-condicionado para refrigerar aquilo. Porque para o data center funcionar, ele tem que estar refrigerado. E aí você economiza 2 vezes com energia. Você economiza que a energia que você está pagando não está virando calor e você economiza depois no sistema de arrefecimento para remover aquele calor do ambiente. Aí a justificativa para ficar mais barato. Né? Tipo, é mais barato porque o processador da ARM custa menos, né? Mas é porque é mais barato você operar com ele. Mas é possível que algum dia tenha uma compatibilidade? Duvido muito, porque são rumos completamente diferentes. É tipo, um escolheu seguir por aqui, o outro escolheu seguir por aqui. Mesmo que lá na frente eles se encontrem, mas eles se receberam caminhos diferentes. E é isso que define a arquitetura, né? É como você constrói, quais são os elementos que você bota dentro do seu processador, qual é o papel de cada elemento que tem ali. E aí eu acho muito difícil que em algum momento surja uma arquitetura que... mesmo assim ainda teria sistema operacional. E ainda tem o sistema operacional. Você vê que Linux e o Windows, mesmo com o Windows dando suporte para o Linux, porque resolveu reaproveitar, pegar o kernel do Linux, botar lá dentro e tal, mas ainda não é uma compatibilidade 100%. É que o Windows consegue rodar coisas do Linux, eu nem sei com que trabalho que tem que fazer para botar isso para funcionar, né? O WSL é facinho, eu nunca usei. O WSL facilitou muito a vida. A gente tem que fazer com o VM, é insuportável. Virtualização, só que é a virtualização que interface gráfica. Então, eu li sobre isso, é importante você falar, já que a gente está falando da aula de virtualização, né? Se eu não me engano, começou como virtualização e não é mais virtualização. Não. Era virtualização porque o kernel ele rodava num ambiente virtualizado, mas depois passou a ser uma integração direta no kernel. Então, você tinha até interface do Ubuntu, que é o padrão, pelo 2, no 2 já no 2 não, aí já passou a ser realmente os dois kernels integrados. Você consegue de tarefa lá, até as pastas do próprio Linux, você consegue baixar, jogar para o Windows. Era isso mesmo que eu tinha visto, que ele começou como virtualização e depois saiu do WSL 1 para o 2, mas eu particularmente não usei, eu tomei trauma de Windows. Entre um ou outro sistema que mais performance vai nisso. Sim. Para muitas pessoas aquilo é sim. O híbrido vai sempre cobrar um preço, né? E o preço vai ser em eficiência. É por isso que os celulares também da Apple são muito mais rápidos, fluidos, uma interface melhor do que um Samsung, porque a Apple ela desenvolve
software, hardware dela. E aí tem uma integração ali de desenvolvimento para eles trabalharem em sincronia muito grande. E a premissa do Android já não é essa. A premissa do Android é ele ser genérico e rodar em qualquer plataforma. E quando você quer ser genérico, você abre mão de desempenho, porque você tem que dar suporte para mim, para ele. Aí tem que explorar o que tem de comum entre todos nós, né? E esquecer as diferenças. É onde você começa a perder desempenho. Por isso que as grandes empresas de telefone começaram a fazer fork do Android, né? Isso. Da Samsung. E mesmo com suas próprias, como é que se diz, não é otimização, não é? Personalização, customização, né? Ainda não é uma coisa muito fluida, né? Ainda não é uma coisa que consegue, não é um software que consegue explorar todo o poder computacional daquele hardware onde ele está executando. Acho que quem chega mais perto disso é o Google Pixel, né? Pela integração própria dele. Sim. Mas aquilo está muito mais puro do que uma interface própria. Mas ser híbrido diminui custo e fica mais barato, né? E aí é questão do custo-benefício. Você pode ter algo bem mais barato, que é um pouco pior, ou se a sua prioridade for ter o melhor do melhor dos melhores, aí tem que abrir o bolso. Qualidade versus quantidade. Porque em alguns casos você só quer ter algo que seja bom o suficiente. Em alguns casos não, você quer ter o melhor de todos. E ter o melhor de todos não tem, acho que é na área de gestão que fala, né? Você faz 80% do trabalho em 20% do tempo e depois 20% do trabalho em 80% do tempo. É aquela otimização final que é o que toma mais recursos e é de onde sai a maior quantidade de custo também e deixa aquilo mais caro. Fazer software é fácil. O problema é consertar, manter. Essas bugs e tudo. Mas tinha algo parecido que meu professor de prog falava, adorava. Ele dizia: qualquer anta faz um código que funciona. Você tem que fazer um código que você consiga dar manutenção dele. Só funcionar é o de menos. Fala isso pro pessoal de prog que não consegue nem fazer funcionar. Você sabe como é que é falando, funcionou. Saiu do direito. É D com quem, né? Você tinha que fazer D com 7, pô. É D raiz. É D de verdade que ele dá? Ele ensina as estruturas direitinho? No caso, ele pegou pós-pandemia, então ele teve que ensinar prog 2 e ED. E ED? E prog 2 passou reto, assim, quase ninguém sabia dar muito. Prog 2 com quem? Foi com o Coelho. Igor. Isso. Ele é um ótimo professor, cara. O problema é que ele não foi muito bem utilizado, ele terminou, acabou prog 2 e... Eu falo pra ele, pô, ele ensina tudo que tem que ensinar e sabe responder qualquer coisa que você pergunte, mas na hora da avaliação ele abre as pernas. Aí é foda, pô. Ele terminou a última aula, ele deu uma nota. Não deu pila de filho. Chegou na dele, o que é isso? Ninguém sabe. Aí você vai lá e está tudo. Vamos lá. Então, por que aqui, toda essa história de emulação que eu falei, por quê? Que eu dei para vocês a definição de virtualização como construir uma representação em software de um hardware, para você em cima daquilo ali rodar outras aplicações. Mas isso em si é emulação, construir um hardware com uma arquitetura diferente daquele na base. Mas quando o ambiente virtual que você cria é da mesma arquitetura da máquina física onde você está executando, ali você não precisa mais criar uma representação em software do hardware. Ali você só precisa abstrair o recurso do hardware para você oferecer a ilusão de que você não tem só um hardware ali embaixo, mas que você tem 2, 3 ou 4. É quase que fazer um particionamento. Particionamento não é um nome bom, que particionar significa essa parte é só minha e aquela parte é só tua. E aqui há um compartilhamento do recurso. Mas aquele recurso físico é da mesma arquitetura do recurso que você está virtualizando. Então, na verdade, só está oferecendo uma camada de abstração para você fazer a gestão daquele recurso e permitir que aplicações rodem ali em cima. Lembre-se, o que o sistema operacional faz é gerenciar recurso. Ele gerencia recurso para que o sistema operacional gerencia recursos para que vários processos executem naquele ambiente. Lembram da aula de sistemas operacionais, gerenciamento de processos? Processo bloqueado, processo no estado executando, processo na memória virtual, o suspenso, né? Processo em espera. Esse é um nome horrível, processo em espera.
Mas é verdade, tem uma fila... Não, é fila de prontos, nunca uso o nome espera. Porque esperar, todo mundo que não está executando está esperando. A questão é, enquanto você não espera, você faz o quê? Então tem aquele que está esperando, mas está na memória principal, tem aquele que está esperando, mas está bloqueado e está esperando outra coisa, tem aquele que está esperando, mas ele está na memória virtual. É, isso aí. Porque... E esperar é verdade. Todos que não estão tendo o que querem estão esperando. Tudo depende do que você espera e aí é por isso que tem um nome diferente para cada coisa. Vocês fizeram comigo os sistemas operacionais? Não, a gente fez com a Aline isso aqui. E ela falava dessa questão de esperar? Na PS dela tinha lá, cite os 15 estados de processo possíveis. Caralho, 15? Eu só apresento 8, acho. Como é que ela arrumou 15? Era tipo 15 questões na número 1, VOF, justifique. É foda, cara. Eu já fiz uma prova assim, uma história boa, tenho muito orgulho dela. A professora fez uma prova que era assim, na primeira questão era construa um autômato, tipo uma máquina de estados, botava lá as bolinhas, as ligações, qual era a regra para passar de um lugar para outro. E em cima daquilo eu vinha a questão 2, 3, 4, 5, 6, que era, sei lá, reduza, mostra que é equivalente com não sei o que, tinha umas outras perguntas que ela fazia lá em cima do autômato que você construísse. Eu adorei a matéria, era uma matéria que eu ia, prestava atenção, não me distraí em nenhum momento, porque eu gostava da didática, da forma como ela dava a matéria. Outras pessoas não gostavam. Aí eu fui e peguei minha prova, fiz minha prova em, sei lá, 15 minutos, né, de tanto que eu dominava a matéria. Quando acabei eu pensei assim, vou fazer o quê? Vou fazer a prova dos meus colegas. Eu fiz 6 provas no período de uma prova e tirei 10 em todas as 6. Porque já que tinha que escolher um autômato, se ficasse todo mundo com o mesmo, ia dar muito muita bandeira, né? O que eu fiz? Criei um autômato diferente para cada um. Aí quando eu fui trabalhar elaborando prova, não era professor ainda, né? Aí um professor chegou e falou para mim, nunca faça uma prova em que as outras questões dependem da primeira, porque isso não vai avaliar corretamente o aprendizado. Se o cara só não souber o conteúdo da e souber todos os outros, você zerou a prova do cara. Né? E o ideal é que você consiga elaborar uma prova que você consiga avaliar o conhecimento do aluno em diferentes pontos da matéria que você ensinou e que você consiga distribuir ali uniformemente o conteúdo que você está avaliando dentre todo o conteúdo que você deu, né? Daí em diante minha regra passou a ser, tem 4 slides, eu vou dar 5 questões, é uma questão de cada slide e a outra é o que eu gostar mais. Vou botar 8 questões, sai 2 de cada slide, não, 2 de cada aula, né? 2 de cada tópico. O cara quis estudar, mas só estudou a aula 1, 2 e 3, não quis estudar 4. Pô, ele tinha que conseguir tirar ali uns 6 pelo menos, né? Não dá para o cara tirar 0 e fazer a prova toda em cima da aula 4. Mas é coisa que a gente aprende com o tempo. Então não foi uma boa abordagem dela fazer isso dessa forma. E teve gente que realmente, teve um cara que zerou a prova só porque ele errou a primeira questão. E todas as outras ele até fez certo, mas fez certo em cima daquele troço errado que ele fez na primeira questão e o professor não considerou. Vamos lá. Por que eu estava falando do sistema operacional dos processos? Porque o sistema operacional, cada processo, vamos relembrar agora aqui sistemas computacionais, né? Cada processo, ele entende a máquina física como ela existindo só para ele. Ele acha que a memória toda é só dele, ele acha que o processador todo é só dele, ele não tem noção de que ele está compartilhando aquele processador junto com outros processos. Tanto que num computador tem vários programas executando, vocês sabem que é intercalado, né, o que está executando na CPU em cada momento, mas ninguém aqui nunca escreveu um código na vida em que no meio do programa você fala assim, porra, aqui eu acho que eu vou liberar a CPU para outra coisa que estiver rodando na máquina executar. Você escreve seu código assumindo que é só ele que executa do começo até o fim. Na prática a gente sabe que algumas vezes ele sai ali da CPU, aí ele vai lá para a fila de bloqueados, vai para a fila de prontos, vai para qualquer lugar que seja para esperar, né, a próxima vez dele ter acesso à CPU e executar. Mas você consegue criar um ambiente ali que cria a ilusão de que cada processo é único naquele sistema e não está compartilhando nada com ninguém. A máquina virtual, ela é um passo além disso, porque ela faz essa abstração do hardware, mas ela permite que sobre ela você não tenha apenas processos de usuário, mas que você consiga instalar um sistema operacional ali em cima.
e cada sistema operacional vai achar que ele tem um hardware que é só dele para ele gerenciar. E aí, né, tem a brincadeira que diz que máquinas virtuais são sistemas operacionais muito bem feitos. Tão bem feitos que o que ele passa para cima é realmente a ilusão de um hardware. Ao contrário, de um hardware físico, né? É o mínimo do que você precisa do gerenciamento de hardware. Ao contrário do sistema operacional, que não consegue fazer o mínimo do mínimo, tanto que você não consegue instalar um sistema operacional dentro de outro. Dentro do sistema operacional, você só vai conseguir instalar aplicações de usuário. Tá? Não sei se tem a ver, eu acho que não, porque, mas, por exemplo, tem aquele vídeo, meme que é tipo, jogando Minecraft dentro do Minecraft, não sei se já viu. O cara, tipo, ele meio que emula o próprio jogo dentro do jogo. Caraca, nunca vi isso. Só que é isso. Era um cara que fez também uma máquina que processava operações binárias dentro do jogo. Então, só que aí, no caso, não cria um sistema operacional, né? Não, eu não sei como é que é. Porque é justamente o Turing Complete. Você consegue fazer qualquer coisa. Mas ele não faz. Ele cria um computador dentro. Ele cria um computador Dentro do jogo. Dentro do jogo. Olha só que maneiro. O jogo tem um processamento de circuito, como se fosse circuito elétrico, só que ele é Turing Complete. Então ele consegue fazer o que ele quiser ali dentro. Maneiro. Se não me engano, acho que é CCD. Isso é emulação, né? Muito provavelmente. A emulação. Não vai ser. Não é uma... Que é um tipo de virtualização, claro, tá? A emulação não foge daqui, não. Mas a primeira mensagem que eu mandei foi essa, né? A mensagem que eu estou tentando mandar agora é que virtualização não é só emulação. É também você só fazer a gestão do hardware que você tem, criando uma camada de abstração para você permitir que outras aplicações coexistem. Nesse caso, você permite até que sistemas operacionais coexistam, porque a abstração do hardware que você cria, você consegue colocar a camada mais baixa do software para executar sobre ela, que é o sistema operacional. O sistema operacional é a camada mais baixa do software, porque é ele que gerencia o hardware. Então, tipo, o VM é maior e a emulação é subparte de VM. Isso aí. Ele não necessariamente está fora, está dentro. Ele está dentro do escopo de virtualização, exatamente. E quando você só abstrai, mas não implementa em software o hardware, isso é muito mais eficiente. Né? Porque você só está cedendo a vez para outro executar e não tendo que construir em software o conjunto de instruções que um hardware oferece. O conceito de virtualização ele é muito antigo, mas as limitações tecnológicas da época não permitiam que a gente explorasse isso de forma comercial e que isso fosse eficiente, que trouxesse algum benefício. É a partir da década de 90 que o conceito começa a se popularizar e com o avanço tecnológico isso começa a se tornar eficiente o suficiente para fazer sentido você ter virtualização no ambiente que você utiliza. Eu vou falar sobre isso de novo na próxima aula, né, para a gente revisar, mas deixa eu dar uma avançada aqui então para pontos importantes. Requisitos da virtualização. Um é fidelidade. O hipervisor, que é o software que faz a gestão do hardware, né, como é que é o nome? É o Virtual Machine Monitor, né, que é o nome dele. Ele deve oferecer um ambiente de execução que seja idêntico ao ambiente físico original. Quando você tem um ambiente virtualizado igual ao físico, isso não é difícil, mas quando você tem uma emulação, né, e você já precisa garantir que o que você está oferecendo é idêntico e que qualquer software que você execute ali não vai... ele vai executar da mesma forma, né? Não vai faltar nada ali para que um software que executa sobre o hardware real consiga executar sobre o seu hardware virtualizado. Esse é o primeiro requisito, ou seja, que ele ofereça tudo que é necessário para um software feito para aquela arquitetura conseguir executar. O segundo ponto é desempenho. É requisito da virtualização que aquele ambiente virtualizado execute o software que você coloque nele com o mesmo desempenho que aquele software executaria no ambiente físico real. É aqui que a coisa começa a ficar mais fictícia. Na emulação, impossível. Você automaticamente já criou uma camada extra de software porque você está implementando as instruções do hardware no software. Tem mais coisa executando, então aquilo ali já está tomando capacidade de processamento do sistema.
Mas quando a arquitetura do ambiente virtualizado e a arquitetura do ambiente físico são iguais, aí o trabalho do hipervisor, ele é só de ceder a vez. Ó, agora é você que acessa o hardware, agora é você que acessa o hardware, agora é aquele outro que acessa o hardware. E aí dá para você fazer uma série de otimizações para você ter o mínimo de overhead possível. Lembrando novamente, o que é overhead? Sobrecarga. Sobrecarga, que pra gente significa o que aqui? Quando eu digo com mínimo de overhead, é com mínimo de quê? Hã? Perda de desempenho? Mínimo de perda de desempenho. Mínimo de consumo extra de recursos computacionais. Overhead é aquilo extra que você paga. Ah, quero gerar uma nota fiscal fria. O cara vai lá gerar a nota fiscal para você, tá bom, mas eu cobro 10%, é overhead. Tá? Lavagem de dinheiro do jogo do bicho, das drogas. Tá? Eu tenho aqui uma boate, vou falar que eu vendi 50 mil absolutos numa noite, não sei quem comprou. Gerou a nota fiscal, lavou o dinheiro, tá, mas eu cobro 10% para fazer isso. Isso é overhead. Tá? Tem nesse lado negro do mundo, né, mas a gente fala muito de overhead, pelo menos aqui no meio da pesquisa universitária, porque a gente está fazendo um projeto de pesquisa, está prestando serviço para uma empresa, a empresa vai pagar algo para o projeto. Aí o overhead que a gente fala é porque todo mundo come um pouquinho do dinheiro, fica um pouquinho lá na reitoria, fica um pouquinho no instituto, fica um pouquinho no departamento. Para que esse dinheiro é usado? Por exemplo, para a gente ter isso aqui, para a gente ter projetor, para a gente ter a câmera ali para ficar filmando. Então o professor, à medida que ele vai conseguindo um projeto de pesquisa, traz dinheiro para a universidade vai reinvestindo esse dinheiro na própria universidade. Hã? Funciona? Eu acho que sim, cara. Eu nunca tentei usar, não. Tenho medo de tentar usar e descobrir que não funciona. Tem toda essa luta meio que usando. Não, isso aí foi pensado na época da pandemia, na transição termos aulas híbridas. Então a gente teria aula aqui presencial para quem pudesse vir presencial, mas a aula seria também transmitida em live para aqueles que tivessem de casa. Depois disso a gente não viu mais necessidade para usar, mas continua aí. Aí, por exemplo, vai fazer uma defesa de mestrado, a defesa é presencial, mas aí tem um membro da banca que é lá da Europa e ele vai assistir remoto. Aí vai liga esse negócio aí, e aí o cara consegue participar remoto da defesa. Tá? Mas assim, para aula realmente perdeu o propósito dela. Tá bom, então fidelidade tem que fazer exatamente o que o hardware real faria. Desempenho tem que fazer sem perda de desempenho, tem que ter a mesma velocidade para executar. E proteção, que uma máquina virtual ela tem que estar isolada das outras e que uma não tem que ser capaz de interferir no funcionamento da outra. Tá, então esses são os requisitos de virtualização. Aí, falando das vantagens, uma vantagem que vocês insistem em falar com relação à virtualização é segurança. Ela não é uma vantagem que advém da virtualização. Porque se você vai falar que é mais seguro porque o meu software não consegue interferir no teu, cara, se eu instalar meu programa na minha máquina e você instalar o teu na tua, também não tem interferência. Quando a gente fala vantagem, é vantagem comparado, assim, qual é a vantagem de eu ter duas máquinas virtuais comparado com ter duas máquinas físicas? E quando eu comparo ter dois virtuais com ter dois físicos, a segurança não foi uma coisa que eu ganhei. Na verdade, é uma coisa que eu mantive. Era seguro quando estava executando em duas máquinas separadas, continuou seguro agora quando está executando em duas máquinas virtuais, graças ao requisito do isolamento. Tá? Mas eu não ganhei nada novo. Eu só mantive o que eu já tinha. Manter o que você já teve não é ganhar. Mas o que eu ganhei quando eu saí da opção de ter duas máquinas físicas e fui para a opção de ter duas máquinas virtuais? O primeiro é consolidação. Agora, com uma única máquina física, eu consigo atender várias máquinas virtuais. Ah, mas por que eu vou querer várias máquinas virtuais? Porque você tem várias aplicações diferentes. Vai que uma aplicação só roda no Windows, a outra só roda no Linux. Ou vai que você criou dois ambientes web, mas extremamente complexo. Não dá para pegar os dois e colocar numa mesma instalação do sistema operacional. Porque as instalações conflitariam entre si. Né? Um bom exemplo para você ter dois ambientes completamente isolados. Cria duas máquinas virtuais então. Numa máquina eu instalo um sistema, no outro máquina eu instalo outro sistema,
para garantir que não há interferência entre eles. Tá? Ou as aplicações, os ambientes são de organizações diferentes. Eu não quero ter as duas organizações mexendo no mesmo, porque na hora que causar problema, um vai falar que foi o outro vai falar que foi o um, fica aquele jogo de empurra, né? Eu quero ambientes isolados. Eu estou falando de máquina virtual, mas acho que vocês mesmos já devem saber que quando o problema é só instalar uma aplicação, melhor do que ter uma máquina virtual toda do zero é o tal do Docker, né? Que o tal do Docker você só pega lá, pega um ambiente extremamente complexo de instalar, joga tudo dentro de um Docker, como foi. Mas Docker também é uma tecnologia de virtualização, né? Então a gente não está fugindo aqui do nosso conceito da aula de virtualização. E você usa um único hardware físico para permitir que várias outras aplicações coexistam. Tá? Um outro exemplo bom, né, que você vai querer ter máquina virtual diferente. Imagina que você tem um sistema moderno, então ele foi desenvolvido para o Windows 10, 11, e você tem um sistema antigo lá que foi o desenvolvimento dele da época do XP, só funciona no XP até hoje. Aí não tem para onde correr, meu amigo. Aí você tem que ter duas máquinas virtuais, uma com Windows 11, 10 instalado, outra com Windows XP, e aí você consegue manter o seu sistema legado funcionando. Tá? E você consegue fazer as duas coisas numa única máquina física. Isso é a consolidação. Não precisa de vários hardwares. Um único hardware atende a todas as necessidades. Além disso, tem a questão do hardware legado, porque se eu tenho uma aplicação que só roda no Windows XP, achar uma máquina hoje em dia que eu vou instalar o Windows XP, ela vai reconhecer todo o hardware e funcionar bonitinho, vai ser um milagre, né? Porque já foi descontinuado, não produzem mais driver daquela porcaria, você tenta instalar em qualquer coisa, vai falar que não reconhece a placa-mãe, que não reconhece o chipset, né? Que não reconhece o chipset, que não reconhece a placa de vídeo, que não reconhece a memória que você colocou. E quando você cria um ambiente virtualizado, o acesso a todos esses recursos é virtualizado também. Quem vai gerenciar o acesso ao recurso físico diretamente? É o hipervisor. E aí a máquina virtual só se preocupa com a parte de gerenciamento de processos, e aí você consegue pegar um XP e instalar ali tranquilamente em qualquer máquina moderna. Pega até um Windows 3.11 lá de 1990 e você bota para rodar um DOS de 1980 e você coloca ele para rodar no ambiente virtualizado e mantém a sua aplicação rodando ali. Com uma vantagem ainda, que é você permitir que esses sistemas extremamente antigos, esses sistemas operacionais que só suportam esses hardwares que são muito velhos e que tinham baixo poder computacional, agora esse mesmo software antigo consegue executar numa máquina muito mais moderna, numa máquina muito mais parruda. E nesse caso dos Windows 3.11, DOS e tal, graças a Deus, como é tudo ali, mesma família, Intel X64, X86, a arquitetura do hardware, a arquitetura do processador é a mesma. Então não tem problema lá das instruções e tal. Ele só não vai fazer uso das instruções mais modernas, vai fazer o uso das instruções que existiam naquela época, né? Mas ainda assim você consegue explorar bastante do poder computacional. Todo hipervisor tem que ter compatibilidade com qualquer OS? Boa pergunta, não sei. Pelo menos os que eu uso, né? Eu vou usar lá o VirtualBox, eu instalo nele Linux, instalo nele Windows. Acredito eu que, dependendo se for não sei que sistema operacional, né, que vai ser desenvolvido, não vai funcionar, porque quando eu vou usar o VirtualBox, ele já me pergunta qual é o sistema operacional que você quer instalar. Aí eu já boto lá qual é o sistema operacional que eu quero instalar e deve fazer algumas otimizações ali. Não sei se impediria se fosse, por exemplo, você desenvolveu um sistema operacional. Será que eu conseguiria pegar seu sistema operacional e botar para rodar na máquina virtual? Eu não sei te dizer. Ou se depende de ter um suporte específico do hipervisor. Tá? Bom, essas são as grandes vantagens da virtualização. Consolidação, principal de todos, né? É por isso que lá já em 2006 começava-se a virtualizar servidores. Porque imagina que você é dono de uma empresa que hospeda websites. Mas websites mais complexos, né? Não é só HTML, é HTML, PHP, o outro é React, Java, MySQL, PostgreSQL, uma cacetada de... um coquetel de tecnologias diferentes para cada um desenvolver seu site do jeito que você quiser. Se eu peço para hospedar meu site, José pede para hospedar o site dele.
Lá atrás mesmo seria feito como? Uma máquina para hospedar o meu site, ou um conjunto de máquinas para hospedar meu site, uma máquina ou um conjunto de máquinas para hospedar a página do José. Elas eram distintas porque meu ambiente era configurado de um jeito, o ambiente dele era configurado de outro jeito. Com a virtualização, agora é a máquina virtual. Pego minha máquina virtual, configuro lá do jeito que eu precisar para o meu site, ele pega a máquina virtual dele e configura do jeito que ele quiser para configurar o site dele, e a empresa que faz a hospedagem pode agora pegar o meu e o dele e conseguir rodar na mesma máquina física. E esse é o benefício da consolidação. Isso não é um benefício que é explorado recentemente, já se havia identificado esse potencial da virtualização desde o início do milênio. E o hardware legado, os dois juntos são a força motriz do que impulsionou a virtualização. Não só a tecnologia de virtualização, como especificamente nesse caso a virtualização de servidores, né? Não é aplicar a virtualização no meu computadorzinho aqui para jogar jogo de Super Nintendo. Mas é você colocar isso num servidor web e fazer sentido você ter aquilo ali virtualizado e não ter só a máquina física diretamente. O uso dos recursos ficou mais eficiente. Você tem uma maior utilização do recurso computacional, você reduz a ociosidade. Lembra que reduzir a ociosidade é economizar dinheiro. Tá? Gente, a gente fala mais de virtualização na próxima aula, tá? São 9h45.